A extrema-direita está toda confusa e fraca. Jair Bolsonaro está preso e isso virou uma treta generalizada, sobretudo entre Eduardo Bolsonaro e o provável presidenciável Tarcísio de Freitas. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Eu acho que você pode trocar pelo reggae. Pode trocar pelo reggae? Então vamos de Claro. reggaezinho. Sofia, Beleza. esse daqui foi o primeiro Rios que eu vi hoje de manhã. Daniela Lima. Eduardo Bolsonaro está muito empenhado em transformar a vida de Tarcísio no inferno. Cara, é isso. 2026 vai ser isso aqui. Vamos ver a análise da Dani. O UOL entrevistou o Eduardo Bolsonaro e eu vou trazer isso em seguida. Vamos lá. Ele está muito empenhado em transformar a vida do Tarcísio de Freitas no inferno. Porque é o seguinte, quanto mais cedo o Tarcísio de Freitas se tornar a figura viável para a centro-direita e a direita, mais cedo também a família Bolsonaro vai sendo empurrada para um corner, que é esse corner da ala mais radical do PL, né? Então, onde ele próprio se encontra já há bastante tempo, né? Desde o início, né? Ele da família ao lado do Carlos Bolsonaro são os dois mais verborrágicos. O problema é que o Eduardo Bolsonaro tenta se manter nessa posição de alguém que pode explicar que caminhos a direita deve percorrer para poder ter sucesso nas urnas no ano que vem, 2026, de um lugar ruim. Por quê? Porque acabou de protagonizar o maior tiro no pé da história desde que esse grupo ascendeu ao poder e a essa posição de principal força opositora da esquerda e do lulopetismo no Brasil, vamos falar assim, né? O tarifaço, todo mundo que viu o que estava acontecendo falou, não tem como isso dar certo, como é que você atenta contra o agronegócio e o setor produtivo nacional, impondo à sociedade à custa de uma briga política que é jurídica, na verdade, né? Do seu pai, como justificar isso, né? Então, do lugar onde ele quer falar de Farol de Alexandria, né, que pode dizer quais caminhos os nomes da direita devem ou não percorrer, ele se coloca em uma posição muito superestimada, porque o resto da política, a política pragmática, né, ele diz uma coisa que é muito próximo do que o PT vai dizer se Tarcísio de Freitas for o candidato. O Tarcísio de Freitas é o candidato do sistema. Esse é o momento bizarro em que nós da esquerda concordamos com Dudu Bananinha. Só nesse momento. Sim, o Tarcísio é o candidato do sistema. Isso é verdade. Só que todo o resto é errado. Mas não do sistema só centrão. É o candidato da Faria Lima, que vai defender privilégio. É assim que o PT está se preparando. Eu vou escrever sobre isso. Está se preparando para tratar Tarcísio se ele for mesmo o candidato da direita. Agora, o Eduardo Bolsonaro consegue ir para esse mesmo lugar, para o lugar de adversário frontal, ao também descrever Tarcísio como um candidato do sistema que acha que precisa compor. Não sei se ele acha que precisa compor, mas uma convivência republicana, poderes independentes, autônomos e harmônicos é exigência constitucional. Sofia, esse é o corte Briguem, desgraçados, briguem. E vamos dar mais alguns detalhes a respeito disso tudo. Estou me lixando se falarem que eu divido a direita, disse Eduardo Bolsonaro ao UOL. Olha que sabor essa coluna maravilhosa. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou ontem, na verdade, que está se lixando se falarem que ele provoca divisão no campo da direita. Ele nega que o bolsonarismo esteja perdendo força e defende o legado da família para a direita no Brasil e candidatura do seu irmão e senador Flávio Bolsonaro contra Lula em 26. Para ele, não vai ser uma prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que vai apagar a força do seu sobrenome. Pelo contrário, ele afirma: os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, detido no último sábado e agora cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado, vão se unir para eleger candidatos bolsonaristas em 26. Em entrevista ao UOL, nesta quarta, Eduardo afirma que seu irmão, senador Flávio Bolsonaro, está mais preparado do que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para concorrer à presidência em 2026, mas não descarta a possibilidade de estar alinhado a uma eventual candidatura Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Essas brigas todas, Sofia, é o seguinte, é porque o Tarcísio se dá bem com Alexandre de Moraes. Ele se dá bem com o Supremo Tribunal Federal. E eu acho que o Xandão, nesse aspecto, aí vale uma crítica.
Ele errou. O Tarcísio, pra mim, tinha que estar nesse inquérito do golpe também. Cadê os governadores? Não aconteceu nada com eles. Todo mundo saiu liso aí, justamente para eles terem um candidato em 26. Tarcísio, Ratinho Júnior, Zema, Caiado, Cláudio Castro, faltou o nome do de Santa Catarina. Jorginho Melo. Jorginho Melo, são tantos nomes, o de Roraima lá também, mas esse tá se ferrando. Uhum. E assim, o negócio tá pegando tão fogo que eu não sei se você lembra desse senhor aqui, Sofia. Carlos Andreasa, conhece? Aquele com a camisa preta, gravata preta. Isso, ele tava ama com a a Vera camisa Magalhães. preta, gravata preta do Moro. Isso. Mas ele tem um outro passado, eu fiz uma matéria sobre esse senhor, que ele nunca contestou. O Carlos Andreasa é um dos grandes divulgadores de Olavo de Carvalho no Brasil. 500 mil de livros vendidos, divulgou, junto com Felipe Moura Brasil, o Guia para Você Não Ser Idiota, que inspirou o Meteoro a lançar um livro. Não sei se você lembra. Até o Carlos Andreasa tá apostando que o parquinho da extrema-direita vai pegar fogo. E aí é o que diz ele no jornal Estado de São Paulo. Para o bolsonarismo com Bolsonaro, bolsonarismo em que um Bolsonaro lidere, ou os Bolsonaro lidere, mais importante para esse bolsonarismo eduardista, manter o controle. É muito bom. Bolsonarismo eduardista. Vamos lá. Eduardista. Da direita, e nesse caso ir para um sacrifício eleitoral para denunciar a ditadura. É melhor concorrer, perder, desde que mantenha o controle sobre a direita. O que se está denunciando aqui é que, por exemplo, Tarcísio de Freitas, uma espécie de traidor autorizado por Alexandre de Moraes, venceria a eleição. Não tenho dúvida de que tentaria, que talvez conseguisse melhorar as situações para Jair Bolsonaro, mas depois, beijo e tchau. Tocar a própria vida, rei morto, rei posto. É isso que está posto aqui. Retomando. Ameaçaram para que o Bolsonaro indicasse um sucessor que fosse do gosto de Alexandre de Moraes. O Bolsonaro, valentemente, se recusou a fazê-lo, ainda sabendo que poderia pegar anos e décadas de prisão em virtude disso. Então, o Moraes agora está apelando para ver se consegue matar o Bolsonaro antes da eleição de 2026. Do ponto de vista político-eleitoral, nos termos de Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes matou Jair Bolsonaro. O problema é que o Andreasa não diz é que quem está contribuindo pro papai estar na cadeia são os filhos. Diretamente. O Flávio literalmente gravou um vídeo que entrou no processo. Não digo que o vídeo foi vital. Teve a tornozeleira, teve as tentativas de fuga, a proximidade da embaixada, mas assim, os filhos querem a fuga do Ramagem. Mas os filhos, assim, estão num ímpeto tanático com o papai que tá uma loucura isso aqui, tá? E aí eles estão matando eles entre eles. E aí, Sofia, no meio dessa briga, eu queria fazer uma proposição, porque eu acho que eu vou fazer um corte de memes amanhã, mas eu queria dar um spoiler hoje. Gente, saiu esse joguinho na internet e vamos brincar de quebrar a tornozeleira eletrônica? Olha só. Saiu, hoje eu dei essa nota antes de entrar aqui no plantão. Acredite se quiser, neste jogo você tenta quebrar a tornozeleira de Bolsonaro com uma solda. Então, enquanto o Eduardo briga com o Tarcísio, Sofia, vamos jogar isso aqui, pô. O link do jogo tá aqui, gente. Eu vou tirar o som pra não ter problema aqui pro corte. Olha só. Você pode quebrar a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, mas tem que tomar cuidado com o Alexandre de Moraes que aparece no cantinho aqui. Olha só. E aí o seu objetivo é tentar quebrar a tornozeleira até o final, sem ser visto pelo Alexandre. E aí a gente vai jogando, Sofia. Se você quiser fazer um comentário enquanto eu tento quebrar a tornozeleira. Beleza, Pedro. Beleza. Cara, a entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu pra Letícia Cesarino é casado. Casado, desculpa. Cesarino tava confundindo a outra Letícia. É sensacional que ele fala que o Tarcísio não é da direita, ele é um tecnocrata que tenta agradar o centrão e a esquerda. Gente, em que mundo esse cara vive? Em que mundo esse cara vive? Mas Totalmente. Enfim, eu acho engraçado que ele parece ainda ter alguma esperança de que ele vai conseguir... Foi preso.
E acabei de fazer isso aqui na live, enquanto eu tava falando com vocês. O jogo tem um único final, porque mesmo se você destrói a tornozeleira eletrônica, você é preso. Perfeito. Mas, enfim, Pedro, é incrível porque ele ainda parece ter alguma expectativa de que ele vai conseguir concorrer à presidência. Porque ele não tá brigando pelo pai dele. Vamos lá, ele não tá brigando pelo pai dele, ele mesmo já falou em uma entrevista, se eu não me engano, foi ao Metrópolis, que ele não tá nem aí pra onde que o pai dele vai cumprir pena de prisão, né? Então ele não tá preocupado com o pai dele. Por que então que ele continua insistindo em bater no Tarcísio, que é o principal candidato aí a ser presidenciável, concorrendo aí pelos bolsonaristas em 2026? Porque ele acredita que ele que vai concorrer. Gente, ele não pode botar os pés no Brasil que ele vai pra cadeia. Ele acha que vai concorrer dos Estados Unidos, acha que isso vai dar certo. Ele acha que vai assumir dos Estados Unidos. E ele conseguiu dividir a direita de uma forma que uma boa parte da direita já odeia ele. Então, eu não sei o que esse cara tem na cabeça. É um que tá completamente perdido no próprio narcisismo, na própria ilusão. A gente tava discutindo aqui se o Heleno tem Alzheimer ou não. Tem que checar a sanidade mental e o cérebro do Eduardo. É mais fácil o Eduardo tá tendo um Alzheimer precoce do que o Heleno. Ai, Sofia. Mas enfim, eu nem sei o que dizer além disso. Tem uma coisa mais que eu posso dizer além disso. Continue, Eduardo. Continue. Se o seu inimigo está errando, não o interrompa. Deixa errar. E eu quero ver o Tarcísio revidar. Tarcísio, você viu o que ele tá falando, Tarcísio? Viu o que ele tá falando de você? Eu não deixava. Eu não deixava, Tarcísio. Porrada. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Esse foi o corte mais surreal que eu fiz. A gente falou de treta de bolsonarista, eu joguei no ar e foi demais. Maravilhoso. Perfeito. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais.